Olá, essa é mais uma edição do Mining Talks. O Mining Talks foi criado inicialmente para mostrar alguns livros da minha biblioteca, né? Chamava Mining Talks Biblioteca. E, com o passar do tempo, ele foi adquirido diversas versões. Então, hoje nós temos Mining Talks Entrevista, Mining Talks Debate, e muitas vezes nós fazemos até de forma mista, né? Um pouco mais relaxada. E no nosso formato de hoje, nós temos o prazer de receber aqui a nossa colega, a doutora Isabela Pimenta, muito conhecida, meio mineral, mas hoje nós temos um motivo especial. Por quê? Ela é uma das autoras de um artigo desse livro, Direito da Mineração, publicado pelo Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O artigo dela é muito interessante, um tema atualíssimo, eu diria difícil, que é servidão minerária, instrumento jurídico para instalação de sistemas de alerta de emergência com barragens de mineração em imóveis de terceiro. Um tema bem interessante, bem atual, complexo em razão, muitas vezes, da urgência. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Bom dia, Isabela. Bom dia, doutor William. É um prazer estar aqui com o senhor e eu aproveito novamente para agradecer pelo convite e pela oportunidade de poder publicar esse artigo de minha autoria em um livro escrito por profissionais tão renomados e competentes do setor e coordenado pelo senhor, que é uma grande referência e um exemplo para mim também. Nós é que agradecemos. Vamos falar um pouco do Instituto dos Advogados, que é uma instituição centenária. Foi fundada em 1915. É, inclusive, anterior ao AB. Né? E a primeira reunião do Instituto aconteceu nos salões da Faculdade de Direito da UFMG. Muito interessante e tem entre os seus objetos o aprimoramento da ordem jurídica. E dentro do Instituto dos Advogados, nós temos o Departamento do Direito da Mineração. Aqui em Minas Gerais, que eu estou coordenando aí no próximo biênio, e é o único Instituto dos Advogados do Brasil que tem um departamento de direito da mineração muito estruturado. Então, nós fazemos eventos, publicamos o livro no ano passado, que já está indo para a segunda edição, para você ver, foi publicado em 2022, já tem uma edição agora em 2023 também. Então, é uma referência em termos de estudo de questões jurídicas. Isabela, eu falei que você é bem conhecida, né, no setor mineral, muito atuante. E houve uma época que eu fazia apresentação formal das pessoas que vinham para um Mining Talks. Mas eu mudei o sistema e hoje eu peço aos nossos convidados para se apresentarem, porque cada um gosta de realçar um aspecto, falar mais de uma coisa. Faça a sua apresentação para nós, por favor. Claro. Bom, eu sou Isabela Pimenta, eu sou advogada corporativa, pós-graduada em Direito da Mineração e com MBA em Direito dos Contratos. E falando um pouquinho de como que eu descobri o direito minerário, né? Eu iniciei a minha carreira na Vale como estagiária e foi quando eu tive meu primeiro contato com o direito minerário. Eu nunca tinha tido essa matéria na faculdade, né? Nunca tinha ouvido falar. E quando eu iniciei meu estágio na Vale, eu vi que não tinha mais volta. Eu me encontrei nessa área, me apaixonei pelo direito minerário. Acho que várias pessoas que trabalham com isso falam a mesma coisa. E eu vi que era um caminho que eu queria seguir para a minha vida profissional. Então, logo quando eu me formei, eu fui efetivada, me tornei advogada na mesma empresa, então fiquei lá por um tempo, e agora eu estou na AngloGold Ashanti também, atuando nessa parte de direito minerário, com foco também em segurança de barragens, direito ambiental, fundiário e imobiliário. E, além da matéria em si, eu também me encontrei no mundo corporativo, né, esse mundo de empresas, porque acho que principalmente uma característica minha, porque eu costumo me definir como uma pessoa inquieta. Então, eu sempre tenho sede por desafios, né, eu acho que desafios é uma palavra, uma coisa que não falta em grandes empresas, né, o trabalho é sempre muito dinâmico, cada dia um novo desafio. Então, esse é o meu caminho que eu venho trilhando até aqui. Então, acho que são um pouquinho sobre mim, sobre a minha carreira até aqui. Muito bom.
e você já tem, tão jovem, né, e experiência em grandes empresas, né? Sim. Normalmente, grandes empresas reúnem grandes mentes, né, grandes desafios. Muito bom. Já estou fazendo convite. Nós teremos umas publicações do IBDM também, outros eventos, e já fica aqui um convite para você participar dos próximos. Bom, eu li seu artigo várias vezes, não foi uma vez só, não. Mesmo antes do nosso Mining Talks, que é um assunto que eu gosto bastante. E para quem ainda não tem familiaridade com esse assunto, quem ainda não leu, dê um panorama para nós do conteúdo do seu artigo, por favor. Claro. Bom, eu começo meu artigo falando um pouco sobre as recentes e diversas alterações normativas relacionadas à segurança de barragens. Esse é o início, né, do meu artigo, porque é o que vai dar o contexto para chegar no tema central. Então, com os recentes acidentes que a gente teve, né, principalmente de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, surgiram novas leis, várias obrigações novas para os empreendedores, para as mineradoras, que devem ser cumpridas, e dentre elas, há de promover a instalação de sistema de alerta para alertar a população localizada na chamada ZAS, que é a Zona de Autossalvamento de Barragens de Mineração. E essa obrigação ela surgiu em um primeiro momento com a publicação da portaria 70389 pela Agência Nacional de Mineração em 2017, embora à época a portaria ela não tivesse previsto que as sirenes elas devessem estar instaladas fora da mancha de inundação. Posteriormente, veio a resolução número 13, também da ANM, em 2019, que passou a exigir expressamente que os sistemas de alerta eles fossem instalados fora da mancha. E, por fim, mais recentemente, no ano passado, a gente teve a publicação da Resolução 95 da ANM, 2022, que consolidou os atos normativos de segurança de barragens e também tratou do tema das sirenes, e revogou a Portaria 7389 e a Resolução número 13. Bom, com isso, as mineradoras se depararam com alguns entraves, e dentre eles o de que, muitas vezes, a propriedade onde as mineradoras precisam fazer a instalação do sistema de alerta não é de sua titularidade, né, são propriedades de terceiros. E esses terceiros, muitas vezes, impedem, né, e criam resistência à entrada dessas empresas no local para fazer a instalação de sirenes ou mesmo a manutenção, alguma vez que já esteja instalado. E por se tratar de um tema muito recente, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não tem, né, uma previsão específica quanto ao instrumento jurídico adequado para viabilizar o ingresso das mineradoras nessas propriedades de terceiros para esse fim, né, para esse fim de instalação de sistema de alerta. E o meu artigo ele se volta justamente para tratar de uma possibilidade de se utilizar a constituição de servidão de mina sobre os imóveis de terceiros com o objetivo de se garantir essa implementação das sirenes nessas propriedades. E aí visando não só o cumprimento da obrigação legal, mas também a segurança das pessoas, que é o bem maior, né? Contextualizando brevemente, né, também trato um pouco no meu artigo sobre a servidão de mina. A servidão de mina ela é um instrumento que está previsto na legislação mineral, que possibilita ao minerador ingressar nessas áreas de propriedade de terceiros para a realização de diversas atividades que estejam ligadas ao empreendimento minerário. Isso em razão do interesse nacional, da utilidade pública da mineração e da rigidez locacional dos recursos minerais, né? Porque o minerador, ele não tem a faculdade de escolher aonde ele vai minerar onde estão os recursos minerais, né? Então, a legislação, ela deve prever instrumentos para viabilizar esse ingresso das mineradoras e, assim, garantir o desenvolvimento da atividade mineral. E o artigo 59 do Código de Mineração, ele traz uma lista, né, um rol de hipóteses para constituição dessa servidão de mina, mas o entendimento é de que se trata de um rol exemplificativo e não taxativo, seja porque há uma série de outras hipóteses que são passíveis de constituição de servidão, que não se encontram nesse artigo, seja porque o Código de Mineração ele é datado de 1967, então mais de 50 anos depois, a mineração passou e vem passando por diversas atualizações, né, por diversos avanços tecnológicos, também na seara da legislação, então, por exemplo, a legislação de segurança de barragens, que não podem ser desconsiderados.
Então, com isso, ao final do meu artigo, eu concluo pela possibilidade de se utilizar a servidão de mina para ingresso, né, nessas áreas de propriedade de terceiros para instalação de sistemas de alerta, uma vez que não existe previsão na legislação a respeito de qual instrumento adequado para esse fim, e a necessidade de se garantir a segurança da comunidade que está localizada próximo a essas barragens de mineração, e há uma obrigação legal que deve ser cumprida e observada pelas mineradoras. Muito, muito interessante, Isabela. Essa questão das servidões minerais, a questão da utilidade pública da mineração, é um assunto muito interessante. Como você gosta desse assunto, é estudiosa, talvez nós possamos fazer um Mining Talks específico sobre utilidade pública da mineração, servidões minerais de maneira geral. Porque em 2020, eu publiquei um livro que é sobre acesso da mineração em imóveis de terceiros, para pesquisa e lá. Um livro assim, eu achei bem interessante, porque ele foi praticamente estruturado em cima da jurisprudência. Só que nessa época eu não tinha ainda essa discussão, tá? Quando eu comecei a fazer o livro. E a primeira edição parece que é 2019, em 2020 é a segunda edição. Ainda eu vejo sim, muita dúvida em relação a essa utilidade da mineração, porque se uma desapropriação em geral aplica-se o 3365, o Decreto-Lei 3365-41, muito rápido, muito simples, para a mineração, que tem o mesmo status de atividade e utilidade pública, muitas vezes você vê embaraços, questionamentos, como se fossem coisas diferentes, né? Mas isso, nós podemos fazer um Mining Talks só sobre servidões minerais, utilidade pública, e dar um Mining Talks ou mais inteiro sobre isso. Muito bom. Isabela, é o seguinte, eu lendo o seu artigo, e curioso desse tema, eu te pergunto o seguinte, na sua pesquisa, e não só na pesquisa, digamos assim, acadêmica para fazer o artigo, mas no seu dia a dia, lidando com isso, como que você vê a tendência jurisprudencial sobre esse assunto? Bom, até no meu próprio artigo, né, eu coloco algumas decisões favoráveis. Então, pela minha pesquisa, eu identifiquei diversos precedentes judiciais favoráveis às mineradoras acerca do tema para a constituição de servidão para esse fim de instalação de sirênios, e não só no estado de Minas Gerais. Então, eu acredito que a tendência jurisprudencial seja, de fato, favorável às mineradoras, porque é uma questão de segurança, né, uma questão de segurança para a comunidade, e uma questão de cumprimento de obrigação legal também. Esse apelo de segurança ajuda muito, né? Principalmente conseguir as liminares, porque esse apelo social, de segurança, de proteção de comunidades e tudo, eu acho que facilita bastante conseguir uma liminar, porque tanto nesse aspecto de proteção de comunidades em relação às barragens, quanto nas servidões minerais em geral, se você não conseguir eliminar, é um problema, né? Em razão da demora. Bom, Isabela, é o seguinte, o nosso modelo aqui é um modelo curto. Por quê? Vídeos curtos. É uma tendência, eu diria, mundial. Se você pegar, por exemplo, TED Talks, são vídeos curtos, porque hoje as pessoas não têm tempo de ficar vendo vídeo aí de 1 hora, essas coisas, nos vídeos mais curtos trazem a possibilidade da pessoa assistir o vídeo inteiro, e nós estamos seguindo essa linha. Então, nós já vamos, nesse Mining Talks, caminhando para o final, e como eu faço sempre, eu sempre mostro um livro da minha biblioteca, sabe? Eu tenho uma biblioteca muito interessante de direito da mineração, pena que eu não tenho tempo de ficar lendo o dia inteiro, tá certo? Ainda não, mas vamos ver aí. Então, assim, hoje eu trouxe aqui um livro muito, muito, muito interessante. Deixa eu pôr para cá, redar um pouquinho. Chama Extraction Empire. O autor, que é o Pierre Belanger, ele faz uma análise do potencial da mineração de 1217 a 2017.
e mostra a força da mineração canadense. E no livro todo, ele mostra como que a evolução da humanidade, que não é novidade, foi moldada a partir da extração mineral. Sabe? Muitas coisas. Se nós pensarmos, por exemplo, em modelos de colonização, em modelos de desenvolvimento dos países, a mineração vai estar sempre presente. Quantas guerras não foram criadas em razão da busca por recursos minerais? Nós temos um exemplo interessante da colonização brasileira, se você pode chamar isso de colonização. Desde o primeiro dia que o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, a primeira coisa que ele quis saber se tinha ouro aqui. Não é? Nós pensávamos que os espanhóis também fizeram na América do Sul, né? Também em busca da prata. É um negócio complexo. Nos Estados Unidos foi um pouco diferente. Por quê? Os índios americanos já dominavam o manuseio do cobre, do estanho, consequentemente já conheciam o bronze. Então, é um estágio muito mais avançado. Então, lá nos Estados Unidos, a corrida do ouro só ocorreu em 1849. Antes, a busca foi por esses metais, cobre, estanho, ferro. Então, isso moldou o desenvolvimento dos Estados Unidos de uma forma diferente do desenvolvimento do Brasil. Muito interessante também essa comparação dessa forma de divisão dos recursos minerais, não só pelos colonizadores, mas pelas pessoas que vieram morar nesses países. Então, recomendo, é um calhamaço, naturalmente não li todo, mas já folhei bastante aqui, muito interessante, recomendo essa leitura. A biblioteca, eu tenho muito orgulho dela. Isabela, palavras finais, por favor. Queria novamente agradecer pela oportunidade, tanto da publicação do meu artigo no livro, e pela oportunidade de estar falando aqui também com o senhor, e convidar todos para ler o artigo e ler o livro, porque tem muitos artigos muito interessantes, muito importantes, de grande relevância para o setor mineral. Muito bom. No final do nosso vídeo, nós colocaremos o link onde as pessoas podem acessar o livro em PDF. Esse é um livro que não será vendido, porque o Instituto não tem fins lucrativos, e nós colocaremos também um e-mail para as pessoas que desejarem receber gratuitamente esse livro. E eu começassem a leitura do livro pelo artigo da nossa prezadíssima Isabela. É muito bom. Bom, eu já estou contando que você aceitou os meus convites. Com certeza. Então, já está aceito. Normalmente eu faço o convite no final, mas como nós já conversamos, eu já estou considerando como aceito o convite. Bom, chegamos ao final de mais um Mining Talks. Esperamos vocês no próximo. Até.